Antes de eu me formar, eu tive o meu primeiro contato com a terapia canábica através do meu cachorrinho, o Bulbasauro. O Bulbasauro teve uma doença bem séria chamada sinomose. Ele ficou sem andar, ele não queria comer, ele não enxergava. Várias crises de mioclonia, que é quando ele bate a boca o tempo todo. Crises de convulsão. Crises não cessavam mesmo com a medicação convencional. Um amigo chegou para mim e falou: olha, o meu irmão, ele faz o tratamento com óleo à base de cannabis. Por que você não tenta? E a gente decidiu tentar. E foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Bulbasauro. Hoje fazem 8 anos que o Bulbasauro não tem nenhuma crise e 6 anos que ele não usa mais a cannabis. Ele é um cachorrinho de 11 anos, muito saudável, e não tem mais nenhum problema e nenhuma sequela da sinomose graças ao tratamento com a cannabis. Funciona a indicação de cannabis medicinal? Quais são os princípios? Se existe alguma particularidade no tratamento? A cannabis é uma planta com mais de 400 componentes. Todos esses componentes fazem ação no nosso sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um sistema do nosso corpo que produz substâncias muito parecidas com as substâncias que a planta da cannabis produz. Dessa forma, quando a gente consome a cannabis, nós, os humanos, principalmente os mamíferos, mas alguns insetos, pássaros, enfim, possuem esse sistema, e quando a gente consome a cannabis, ele vai fazer ação direta nos receptores que já temos no nosso organismo. Dessa forma, não vai causar nenhuma intoxicação, desde que usada da maneira correta. O tratamento ele é extremamente individual. Essa é uma particularidade da cannabis. Não é como outra medicação, como eu sempre dou o exemplo da dipirona, porque a dipirona em qualquer espécie você vai usar 25 miligramas quilo. A cannabis não tem isso. A terapia é individualizada. Você precisa entender a necessidade do paciente e, entendendo a necessidade do paciente, você consegue aplicar a terapia canábica nele. Qual que é a importância da gente ter um profissional habilitado para fazer esse tipo de indicação? De extrema importância, tá? Porque, como a gente citou em cima, a terapia canábica ela não é 25 miligramas quilo para todo mundo. É uma terapia que necessita de acompanhamento. O acompanhamento também é do tutor. Então, o tutor ele não deve ter contato com o animal só naquele momento em que ele coloca água e comida e vai embora e nunca mais vê o animal nesse dia. Então, se você tem um profissional habilitado e um tutor que presta atenção, você consegue uma potência muito melhor da medicação. Se a gente utilizar um óleo de cannabis não específico para aquele paciente, não quer dizer que esse óleo não vai ter resultados positivos. Pode até ter. Mas a gente, junto com isso, pode trazer alguns efeitos indesejados para aquele paciente, porque o efeito indesejado que a gente consegue na cannabis é só para o paciente. Por exemplo, como a sua cachorrinha, Léo, tem muita fome depois do óleo, a gente vai ajustando, a gente consegue ir ajustando esse óleo para que esse efeito não seja tão acentuado nela. Mas se eu tenho um cachorrinho que eu estou fazendo um paliativismo e é um cachorrinho que não come, a gente precisa que ele sinta apetite. Então isso não se torna um efeito desejado. Exato. Se for uma veterinária e quer trabalhar como prescritor, o veterinário tem que ter um conhecimento muito amplo sobre o sistema endocannabinoide. Do cão, do gato, do pássaro, tudo isso bem específico para você entender qual o melhor cannabinoide para você associar na fórmula daquele paciente, para você ter os melhores resultados. Resultados mais rápidos, a utilização completa da potência da planta e menos efeitos indesejados no seu paciente. É de extrema importância esse acompanhamento com um profissional habilitado para isso. A Pantufa, ela é uma York, ela tem 8 anos. Foi diagnosticada com um tumor e a gente recorreu à doutora Giovana para fazer o tratamento canábico com ela. Prontamente a gente entrou com um óleo específico para isso. Hoje, a Pantufa ela não apresenta nenhum sinal clínico do tumor. Ela corre, anda, come muito bem. Tem todas as questões normais de um cachorro saudável. A questão da fome, realmente, ela sente fome, mas ela já tinha essa fome antes do tratamento iniciar também, então é normal dela, ela gosta. E a gente está esperançoso no tratamento com esse óleo.
Qual foi um dos casos que mais te impressionou durante essa trajetória de terapia canábica? Tem o cachorrinho de uma colega minha, da Márcia, tem o Pepito. Ela já tinha tratado uma outra cachorrinha oncológica comigo, mas essa cachorrinha, infelizmente, a gente conseguiu descobrir um tumor bem agressivo já bem tarde. E no final, um pouco depois, ela descobriu que o Pepito também era paciente oncológico e ela já entrou com óleo logo no começo. Tem um câncer bem agressivo. O prognóstico dele, né, o que a gente espera dele é um prognóstico ruim. Então, a gente espera que esse paciente tenha pouca qualidade de vida, infelizmente, e vou contar para vocês que já faz mais de 2 anos que o Pepito é meu paciente, e isso é muito gostoso. Hoje ele deu um susto na gente, porque ele não estava defecando, o tumor dele é na saída do ânus, então acaba que o tumor vai crescendo e causa uma dificuldade para ele defecar, mas é um cachorrinho oncológico que faz químio, que não tem sintomas, que com óleo não sente dor. A Márcia não fica sem o óleo dele de jeito nenhum, porque ela tira o óleo, o Pepito não dorme à noite e sente muita dor. A Neguinha, ela virou minha paciente já aos 16 anos, tinha epilepsia. Eu tratava já com as medicações que se usa para isso, então Gardenal, Keppra e brometo de potássio associadas, medicações que faz extrema depressão do sistema nervoso central. Primeira vez que eu fui atender essa cachorrinha, entrei na casa dele, eu não vi cachorro, eu entrei na sala, ela estava deitada, ela nem levantou a cabeça, eu examinei ela não se mexeu durante o meu exame físico. Entrou com óleo de cannabis, fomos desmamando a medicação dela com todo o cuidado e acompanhamento, porque essa é uma fase bem crítica de tirar as medicações controladas. Quando eu voltei para o retorno, a cachorrinha veio me receber no portão, 16 anos, balançando o rabinho, descendo escadas, subindo escada, correndo e brincando. O tutor dela, um pouco tempo depois, me mandou uma mensagem também muito gostosa de ler. Doutora, como que eu faço pra Neguinha voltar ao que era antes? Porque ela está terrível, fazendo coisas que nem quando ela era filhote ela fazia. Barbudinha foi minha paciente clínica, ela chegou pra mim com um tumor na mama. A gente suspeitava de carcinoma inflamatório, que é um tipo de câncer que ele não cicatriza depois da retirada do tumor no local da cirurgia. Falei para minha colega, vou te provar que isso aí vai cicatrizar. Fiz a aplicação tópica do óleo de cannabis nessa paciente. 15 dias esse tumor fechou. Você acabou não indo para a cirurgia por outros motivos. A cachorrinha não ficou mais com aquele tumor ulcerado que não cicatrizava por nada no abdômen. Isso é muito legal. Eu falar do caso do Snow. Snow é um gatinho. A doutora que teve um pouquinho mais de receio em entrar com a terapia canábica. Ela partiu para mim do princípio, meus pais não vão aceitar. Um gatinho que desde filhote, ele começou a apresentar muitos problemas de pele. A tutora procurou vários especialistas. Em São Paulo, na região, um especialista formado na USP, especialista disso, endócrino, especialista dermato. Colocaram um monte de tratamento no gato dela, o gato só piorava em relação à pele e em relação a efeitos colaterais de medicações. Ela dizia que ele tinha de todas as medicações. O uso frequente de corticoide fez com que ele desenvolvesse getoacidose diabética. Liguei para ela e falei, fala com seus pais, eu vou fazer uma consulta, eu vou conversar com eles. E ela aceitou. A gente fez a consulta com o gato. Falei, olha, essa terapia que eu estou passando para vocês é a terapia com cannabis medicinal. Me falaram, não, sendo cannabis medicinal, eu aceito. Só não aceito o uso recreativo. E eu falei, pois bem, vamos lá. O Snow já é um gato adulto. Antes ele usava 9 unidades de insulina, 2 ou 3 vezes ao dia. A glicemia dele ficava lá acima de 500. Após a cannabis, eu acho que agora ele está com 2 unidades de insulina, 1 vez ao dia, com a glicemia totalmente controlada. A terapia canábica, ela também sofre influência dessas emoções do pet, de como tutorar, do ambiente que ele convive? Com certeza, Léo. Por exemplo, não tem como eu colocar o organismo de um animal em equilíbrio se o próprio ambiente não estiver em equilíbrio. Eu preciso de um tutor que seja próximo do seu pet, que entenda o que esse pet está sentindo, o que está acontecendo. Eu acho que você está vendo com a pantufa, é uma terapia de acompanhamento. Então, se você não sabe como é o cachorrinho antes, você não vai entender essa mudança. E a mudança é muito rápida. Por exemplo, quando eu vou fazer um tratamento comportamental, às vezes o cão ele é agressivo, ele tem ansiedade de separação, que é cada vez mais comum, principalmente nos cãezinhos de pandemia. Eu não posso achar que eu vou dar cannabis para ele e eu vou deixar esse cachorro o dia inteiro sozinho em casa e ele vai ter um resultado muito positivo, porque é um medicamento, mas não é uma mágica. Precisa estar aliando ali, né, com exercício físico, uma creche, de repente daqui a 1 mês, 2 meses ou 1 semana, a necessidade dele já mudou.
E aí a gente precisa estar mudando a dose, às vezes até mais raro, mas às vezes até a própria composição do óleo, né? Hoje, existem inúmeros tipos de óleos sendo produzidos a partir da cannabis. Você consegue passar uma explicação básica de aplicação de cada um? Quando a gente fala de um óleo full espectro, significa que é um óleo que vai ter todos os componentes que a planta da maconha tem. Então, a maconha, ela tem canabinoides, ela tem terpenos, ela tem flavonoides, lignenos, várias substâncias, além dos canabinoides, que vão ter ação no nosso organismo. A gente usa o full espectro porque, com doses muito menores de canabinoides, conseguimos a ação desejada no organismo. Por exemplo, um óleo de high THC, alto em THC, full espectro, ele vai ter todos os componentes da planta e em maior quantidade ele vai ter o THC. A gente usa muito THC para dor crônica, para cuidados paliativos, para incentivar um animal a comer, tá? Legal. Gato, eu quase sempre uso THC em gato, tá? É uma aposta certa, uma aceitação, uma necessidade de THC muito maior. Ser para problemas neurológicos, tá? Epilepsia, enfim, uma variedade aí de problemas neurológicos, eu uso THC. Tem o óleo 1 para 1, significa que o nosso óleo full espectro, ele vai ter um percentual de THC e o mesmo percentual de CBD. Eu gosto de usar muito em quadro de agressividade. Além de conseguir acalmar, eu ainda trago essa sensação de bem-estar que o THC proporciona. A gente vai usar um high CBD quando eu quero fazer uma adaptação do sistema imunológico, uma imunomodulação. Muitas vezes eu tenho um paciente que de manhã ele toma um óleo equilibrado, mas à noite, para dormir, ele usa um high CBD, que vai ajudar ele a dormir melhor. Que hoje a gente tem um tabu muito grande, acabam acreditando que o uso terapêutico vai causar nos pets deixar o cachorro ou o gato chapado. O que você pode falar pra gente em relação a isso? É bem seguro, tá? Contanto que vocês façam um acompanhamento com um profissional que saiba o que está fazendo, porque senão realmente você pode ter efeitos que não são tão desejáveis assim. Mas quando a gente usa uma dosagem correta, um óleo correto e faz um acompanhamento com esse animal, ele não vai estar chapado. Eu não estou tirando nada do além. Eu tenho estudos que me mostram como trabalhar com a terapia canábica. Inclusive, a gente está falando do uso medicinal, ninguém está falando de fumar perto do animal, porque também tenho pacientes que os animais vieram com sintomas de agitação, porque o tutor fica fumando alto THC do lado do animal. O animal tem muito mais receptores para isso. O animal vai ter os efeitos deletérios muito mais intensificados do que o tutor que está fumando no mesmo ambiente. Mas quando o tratamento ele é bem inserido, ele vai ter muito menos efeito colateral a curto, médio e longo prazo do que com os tratamentos alopáticos muitas vezes disponíveis hoje para a maior parte das doenças aí, né? Tem um cachorro que ele é muito agitado, tem um tipo de patologia, mas ele tem um comportamento muito hiperativo. Tem alguma indicação? Os fatores para a gente pensar aí. Ele é filhote? Por natureza, eles vão ter um nível energético muito maior do que um cachorro adulto. Tem que pensar o que já foi feito para tentar driblar esse comportamento extremamente agitado dele. Então, se ele já passou por adestrador, se ele já passou por creche, se ele faz algum tipo de exercício, isso é de extrema importância. Se tudo isso estiver sendo feito, nenhum resultado em relação à energia, sim, a gente consegue estar associando a cannabis. E mesmo com a cannabis, eu peço para a gente manter todo esse equilíbrio, toda essa integrativa com ele. Não é só a cannabis, como a gente já falou antes. Dá para usar, tem indicação, mas tem que ver se o todo está sendo feito também. CBG é o canabigerol, tá? O CBG ele vai fazer uma baixa, ele vai fazer um equilíbrio na glicemia do animal. Ele vai fazer interação com as células do pâncreas que vão produzir a insulina e vai ajudar a produzir a insulina da forma correta, tá? Minha égua é extremamente ansiosa e por isso está sempre com cortisol endógeno nas alturas, causando uma série de problemas paralelos. Cannabis ajudaria? Com certeza. Tá? O cortisol, a gente consegue fazer uma modulação do cortisol com a cannabis, então tem bastante indicação. Inclusive, uma curiosidade que é uma particularidade dos cavalos, vão ter doses muito menores de canabinoides
quando comparado com outros mamíferos. Com microdoses, a gente consegue um efeito muito mais potente num cavalo que é gigante do que num cachorrinho. Eu vou ter um cachorrinho com 5 gotas de um óleo a 10% e eu vou ter um cavalo com uma gota de um óleo a 1% ou 2%. São microdoses mesmo, bem bacana. Estou fazendo uso na minha cachorra, que tem osteosarcoma. Ela estava mancando, porém não consegue colocar a pata no chão. Será que ela pode melhorar? Você tem que entender o óleo que você está usando, se é um óleo bacana, se é um óleo confiável, qual a dosagem, qual a forma que você está usando, em qual momento você usa esse óleo, se você já tentou fazer um resgate nela. Então, são muitas formas aí de abordar para ela realmente surtir uma resposta melhor ao óleo. Há realmente muitos casos de sucesso em cães com quadro de convulsão reduzida ou que cessaram com tratamento à base de cannabis? Hoje, eu relato na minha labradora. Eu tenho uma labradora que tem mais ou menos 17 anos. Ela já está numa fase senil da vida dela. E ela está tendo crises convulsivas por conta da senilidade, por ela ser muito idosa. No momento em que ela inicia a pré-convulsão dela, eu já faço a dose resgate diretamente na boca. Ela, na hora, a convulsão já cessa. Pacientes com epilepsia, a gente consegue estar fazendo uma dose resgate, que é no momento da convulsão, para que essa convulsão cesse e eles voltem para a gente. Qual é a sua dica para os veterinários que estão começando a estudar a medicina canábica? Saibam dos canabinoides que a gente tem à nossa disposição. Então, aqui no Brasil, a gente acaba tendo uma limitação para trabalhar com vários canabinoides. A gente acaba tendo mais THC, mais CBD, mas aprendam e estudam sobre o tipo de canabinoide e os receptores desse canabinoide, para você entender qual tipo de óleo que você pode aplicar no paciente. Se anda um paciente, acompanhem ele. É uma terapia de acompanhamento, então fique em cima do seu paciente. É uma boa opção o óleo de cannabis nos casos de doenças inflamatórias intestinais? Extrema indicação, extrema importância. Vamos lá. Quando a gente tem uma doença inflamatória intestinal, essa doença é imunomediada. Então, é o sistema imunológico que está atacando o intestino. Quando a gente faz o uso da cannabis, a gente faz uma modulação desse sistema. Então, o sistema para de atacar o intestino. Fora que também a gente vai ter ação direta anti-inflamatória. Então, a cannabis já vai agir de forma anti-inflamatória ali no nosso intestino. A gente vai ter como se fosse uma ação extremamente semelhante, sem todos os efeitos colaterais do corticoide. Serve para todos os animais ou somente para os domésticos? Serve para todos os animais. A gente tem estudos que comprovam que pássaros têm sistema endocannabinoides, roedores têm, lagomorfos têm, todos os mamíferos principalmente, até alguns tipos de insetos. A gente já tem estudos demonstrando que eles fazem metabolismo com o sistema endocannabinoide, então a gente consegue estar aplicando. No dia 24 de outubro, no mesmo horário, às 19 horas, a gente vai estar fazendo o nosso segundo Indicast com o Dr. Emílio Figueiredo e com a doutora Marcela Sanches, que são advogados da Rede Reforma. Tá? A gente vai ter um bate-papo bem legal, trazendo informações, como foi com a doutora Giovana, esclarecendo o assunto. Vocês podem mandar para a gente todas as perguntas e dúvidas que têm relacionadas ao assunto, que a gente vai estar tentando responder o máximo possível online, e depois a gente faz o vídeo também respondendo o restante. Eu sou Leonardo, farmacêutico, estudante de farmácia veterinária e pós-graduado também em medicina canábica. E vou estar apresentando para vocês o nosso podcast quinzenal.